Bom dia! Vamos começar mais um milagre da manhã. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça sua barriga expandir enquanto inspira. Inspire pelo nariz lentamente, contando até 3. Segure o ar, contando até 3. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca, contando até 3. 1, 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Inspire pelo nariz lentamente. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 1, 2, 3. Esteja ciente de que, quando tenta acalmar a sua mente, pensamentos ainda virão. Apenas os reconheça e deixe-os ir embora. Inspire pelo nariz lentamente. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 1, 2, 3. Vá aos poucos, sem esforço, deixando os pensamentos para trás. Mergulhe em si mesmo, no aqui e agora. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Continue a seguir sua respiração. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as suas preocupações e estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire. Inspire paz, segure o ar. 1, 2, 3. Expire tristeza. Inspire amor. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire mágoa. Inspire saúde. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire doença. Inspire confiança. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire insegurança. Inspire fé. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire raiva. Inspire alegria. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire depressão. Continue respirando lentamente. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire o ar pela boca. 1, 2, 3. Agora, bem devagar, comece a mexer as pontas dos dedos das mãos. Comece a mexer os dedos dos pés. Comece a escutar os sons em volta de você. E vamos partir para a nossa próxima etapa. Você vai continuar com os olhos fechados, apenas escutando com bastante atenção. Nós vamos começar a nossa próxima etapa, são as afirmações positivas.
Vamos lá? Afirmações positivas para o perdão. Perdoar-se a si mesmo e aos outros, libertá-lo-á da prisão do passado. Perdoe a si mesmo e também é o que aconteceu no passado, desapegando-se e passando a criar uma vida de alegria e realizações. Você tem a liberdade de fazer da sua vida o que quiser, porque tem a liberdade de escolha. Por isso, estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. A ação divina está sempre acontecendo em minha vida. Eu me amo e me aprovo. Tudo está bem. O meu coração abre-se para o perdão. Através do perdão, alcanço o amor. Deixo meus pensamentos se libertarem. O passado acabou. Estou em paz. Hoje, presto atenção aos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Sei que todos os meus sentimentos são meus amigos. Amorosamente, eu me perdoo. Sou livre. O passado ficou para trás. Não tem nenhum poder agora. Os pensamentos deste momento criam o meu futuro. Não quero ser uma vítima. Recuso-me a sentir-me desamparada. Afirmo o meu próprio poder. Tenho tempo e espaço para fazer tudo o que necessito. Dou boas-vindas a novas ideias e conceitos e os preparo para a digestão e assimilação. Eu estou em paz e à vontade em todas as áreas de minha vida. Sou forte e capaz. Perdoo a todos, perdoo a mim mesma, perdoo todas as experiências do passado. Sou livre. Todas as experiências são perfeitas para a nossa evolução. Estou em paz aqui mesmo. Abro minha consciência para a expansão da vida. Há bastante espaço para eu crescer e mudar. Estou disposta a soltar o passado. É seguro para mim deixar ir. Agora sou livre. Minha mente está limpa e livre. Deixo o passado e entro no novo. Tudo está bem. Agora escolho pensamentos harmoniosos e deixo a vida fluir livremente em mim. Confio que a ação certa está sempre acontecendo em minha vida. Estou em paz. Escolho fazer minha vida leve, fácil e alegre. Meus pensamentos fluem livre e facilmente. Movimento-me através das ideias com facilidade. Liberto e dissolvo o passado. Penso com clareza. Vivo no agora em paz e com alegria. Com facilidade e liberdade, deixo ir o velho e alegremente dou boas-vindas ao novo. Deixo para trás as limitações do passado e entro na liberdade do agora. É seguro ser eu mesma. Eu me perdoo
e me amo e me aprovo. Comunico-me bem com o amor. Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? Estranhos que moram na mesma casa. Após contar essa história, o professor perguntou: Vocês conhecem o que está por detrás dos comportamentos de seus pais ou suas mães? Conhecem de insônia que eles tiveram por vocês? Conhecem os sofrimentos e as batalhas que eles enfrentaram por causa de vocês? Muitos filhos só entenderão que deveriam ter conhecido, amado e curtido seus pais no dia em que eles fecharem os olhos para sempre. Eu perdi tempo, tive coragem de dizer, Roma 9. E acrescentou: Eu era um especialista em apontar falhas do meu pai e da minha mãe. Até que entendi essa fase que vou escrever na lousa. Bons filhos conhecem o prefácio da história dos seus pais. Filhos brilhantes vão muito mais longe. Conhecem os capítulos mais importantes de suas vidas. E completou: Os jovens que trabalham essa característica em sua personalidade desenvolvem a arte de ouvir, a arte de dialogar, a capacidade de se colocar no lugar dos outros, de superar conflitos e de desenvolver relações saudáveis e felizes. Os alunos, entendendo o que seu mestre lhes estava querendo dizer, compreenderam que bons filhos conhecem o comportamento visível dos seus pais. Filhos brilhantes conhecem suas lutas interiores, suas dificuldades, suas aventuras, mas olham para a sua história e perceberam que não conheciam seus pais. O próprio Romanov passou por essa situação. Seu pai era rígido, fechado, intolerante e superocupado. Vivia para o trabalho e não trabalhava para viver. Não tinha tempo para brincar e praticar esportes com ele. Punia-o por qualquer erro. Tornou-se um mestre em karatê para poder enfrentá-lo. Um dia, resolveu investigar por que seu pai era tão rígido e calado. Descobriu coisas inimagináveis. Quando jovem, viveu o drama da Segunda Grande Guerra Mundial. Desvendou que seu pai passou fome, viu amigos sangrando e sofrendo nos campos de batalha. Compreendeu assim que ninguém pode dar aquilo que não tem. Não era tolerante porque fora criado num ambiente em que havia medo, miséria, insegurança. Quando entendeu o sofrimento que seu pai viveu na juventude, ele o perdoou. O ilustre professor comentou que filhos brilhantes falham, erram, mas apesar dos seus erros, são como garimpeiros que procuram ouro no subsolo da história de quem amam. Finalizou essa intrigante aula com essas palavras: Enxerguem o que está por detrás das cicatrizes dos seus pais, das suas manias, irritabilidade, impaciência. Cheguem em suas casas e perguntem pelo menos 3 coisas a eles. Quais são os seus sonhos mais importantes? Quais foram os dias mais difíceis de suas vidas? Quais foram os momentos mais alegres de suas histórias? Na escola dos pesadelos, os alunos começaram a compreender que a vida é um grande livro, mas pouco ensina para quem não sabe ler. Parte A, capítulo 2. Bons filhos se preparam para o sucesso. Filhos brilhantes se preparam para enfrentar derrotas e frustrações. Romanov influenciou pouco a pouco muitos professores, entre os quais Sofia, a mudar seu estilo de aula. Não impunha suas ideias, mas expunha. Sofia era uma professora de história muito enérgica. Aos poucos, começou a se descontrair em sala de aula e levar os alunos a enxergar a vida além dos textos. Certa vez, uma aluna, Margarete, foi muito mal numa prova de matemática. Quando Sofia entrou na sala de aula, viu sua aluna abalada. Sofia suavemente perguntou-lhe o motivo. Fui péssima na prova, disse Margarete desanimada. Não desanime, não deixe sua frustração dominar você.
Domine-a. Faça dos seus erros uma oportunidade para crescer. Na vida, erra quem não sabe lidar com seus fracassos. Eu não consigo. Eu queria ser uma engenheira, mas vou desistir, retrucou Margarete. Diante disso, Sofia fez um passeio pela sua matéria e resolveu contar uma história no final da aula, para animar sua aluna frustrada, bem como toda a classe a transformar seus invernos em primaveras. Um surdo que produziu belíssimas músicas. Um dos gênios da música, Beethoven, se deliciava ao som do piano. Sua genialidade musical alçava voos como as águias sobre as montanhas e penhascos. O jovem Beethoven não precisava de grandes somas de dinheiro para ser feliz. Queria apenas uma audição finíssima e um piano para compor suas músicas. Tudo parecia sem atropelos em sua vida. Entretanto, o grande compositor que voava sobre as mais altas montanhas da criatividade sentiu-se rastejar pelos vales mais profundos da ansiedade. O que parecia impossível aconteceu. Beethoven começou a ficar surdo. Certa vez, ao pressentir que não distinguia algumas notas, ficou perturbado. Tentava massagear seus ouvidos para ouvir melhor, mas não havia melhora. Procurou ajuda, mas pouco a pouco seus ouvidos entravam no indecifrável silêncio. Quando seus amigos o chamavam por detrás e ele não os ouvia, entrava em crise. O mundo desabou sobre o gênio da música. A música inspirava sua vida, encantava sua emoção, irrigava sua inteligência e acalmava sua ansiedade. A perda era irreparável. À medida que os sons ficavam distantes, Beethoven se distanciou do prazer de viver. Isolou-se, angustiou-se, abateu-se. Os recursos médicos ineficazes o levaram a uma profunda crise depressiva. Seus pensamentos agitaram-se como ondas rebeldes no mar bravio. Sua emoção tornou-se um céu sem luar, uma manhã sem pássaros a cantarolar. O mestre da música perdeu o sabor pela existência. Nada nem ninguém o animava. Deixar de ouvir músicas e compô-las era como tirar o chão para caminhar, o ar para respirar. Beethoven assim cogitou em desistir de viver. Certa vez, num estado de desespero, ele colocou a cabeça sobre o peitoral do piano e gritou: Não, não é possível! Ergueu a cabeça e começou a tocá-lo, mas nada ouvia. De repente, quando a emoção de Beethoven estava asfixiada e parecia não haver mais esperança, o gênio da música resolveu virar o jogo e se tornar o gênio da vida. Determinou deixar de ser vítima dos seus sofrimentos e lutar pelos seus sonhos. Algo brilhante aconteceu. No momento em que todos pensavam que seus sonhos tinham sido sepultados pelo inquietante silêncio da surdez, Beethoven decidiu enfrentar suas limitações e superar sua condição miserável. Apesar do mundo ter desabado sobre ele, escolheu sobreviver. Decidiu não ser escravo da surdez e de seu desânimo. Muitos deixam de acreditar na vida quando passam por crises emocionais, sofrem perdas, atravessam dificuldades e desprezos, disse a professora Sofia para a atenta plateia e completou: mas Beethoven, embora controlado por um forte sentimento de incapacidade, muito maior que o seu, Margarete, procurou superar-se. Procurou um sentido para a vida. Por incrível que pareça, a coragem e a sensibilidade dele o levaram a fazer o que ninguém jamais havia tentado fazer: compor músicas, apesar de surdo. Falou enfaticamente a professora. Em seguida, continuou a discorrer sobre sua história. Os amigos acharam loucura a atitude de Beethoven, fruto de quem está completamente derrotado e perturbado. Beethoven deve estar delirando. Alguns pensavam. Parecia impossível. Um surdo desejar compor músicas é como um cego desejar pintar uma paisagem. Loucura. Todavia, aconteceu. Algo inimaginável.
Com uma garra incansável, aprendeu a transformar seu caos num ambiente de refinada criatividade. Beethoven aprendeu a ouvir o inaudível. O mestre da música colocava os ouvidos sobre os solos e os objetos e ouvia as vibrações das notas que dedilhava sobre o piano. No começo, tudo parecia confuso, não distinguia as notas. Mas, à medida que treinou os seus ouvidos, as vibrações começaram a estabelecer uma relação com as notas musicais arquivadas em sua mente, que por sua vez abriram os arquivos da sua memória, dirigindo assim sua inventividade. Desse modo, o inacreditável começou a acontecer. Com indescritível habilidade, Beethoven compôs belíssimas músicas, apesar da surdez. Foi nesse período que ele compôs uma das suas obras mais famosas, a Quinta Sinfonia. Após contar essa história, Sofia olhou atentamente para Margarete e depois para toda a classe e disse-lhes: quando os sonhos nos controlam, os surdos podem ouvir melodias, os cegos podem ver cores, os derrotados podem encontrar energia para continuar. Quando não havia solo para caminhar, Beethoven caminhou dentro de si mesmo, não desistiu da vida. Ao contrário, exaltou-a. Os sonhos venceram, o mundo ganhou. Uma sociedade superficial. Ao terminar sua história, a professora comentou: a história de Beethoven ilustra uma das diferenças entre uma pessoa opaca e uma pessoa brilhante. Uma pessoa opaca é destruída pela dor, uma pessoa brilhante é construída pela dor. Infelizmente, a maioria das pessoas piora à medida que sofrem derrotas, perdas e decepções. Seu eu, que representa sua capacidade de fazer escolha, não amadurece. Elas se tornam mais agressivas, ansiosas, irritadas, desprotegidas, infelizes. Entretanto, uma minoria se torna mais calma e serena. Sofia mostrou que a história do gênio da música tem princípios que deveriam ser observados por todos os alunos. Ele sofreu, se deprimiu, viveu intensa ansiedade, pensou em desistir de tudo, mas houve um momento em sua vida em que teve de parar de se lamentar para tornar-se autor da sua história. E vocês, sabem virar o jogo ou são especialistas em lamentar-se? Os alunos pensaram e perceberam que muitas vezes lamentavam-se. Em seguida, Sofia disse que o processo de superação de Beethoven foi lento, mas por investir nos seus sonhos, ele encontrou liberdade em suas limitações, força na sua fragilidade. Não se coloquem como vítimas da vida. Não se posicionem como miseráveis sem sorte e sem apoio das pessoas. Caso contrário, serão sempre frágeis e inseguros. Estou perplexa com a fragilidade da geração Harry Potter, disse enfaticamente Sofia. Os alunos engoliram a seco essas palavras. Em seguida, ela acrescentou: não estou criticando a saga de Harry Potter. Estou criticando a falta de proteção emocional dos jovens que amam a fantasia, mas não sabem lidar com fatos concretos. Muitos não sabem atravessar crises, pedir desculpas, falar dos seus sentimentos. Alguns se desesperam quando namorados abandonam. Outros, quando um amigo os deixa. E ainda outros, quando passam por uma frustração. Margarete respirou profundamente. Percebeu que havia tomado a pior atitude, a de se sentir miserável, incapaz, diante de uma derrota nas provas. Percebeu que deveria ter uma teimosia saudável. Quem lamenta suas perdas, olha para seus pés. E quem olha para seus pés, tem o mundo do tamanho dos seus passos. Vocês precisam levantar a cabeça, olhar para o horizonte e lutar pelo que amam, completou a professora. A sociedade nos prepara para o sucesso e não para enfrentar os fracassos, professora.
disse João Paulo, que era um garoto tímido que raramente expressava suas opiniões. A professora Sofia ficou entusiasmada com sua participação e seu raciocínio. Por isso, inspirada em Romanov, a professora concluiu sua história escrevendo uma frase na lousa. Bons jovens se preparam para o sucesso. Jovens brilhantes se preparam para as derrotas. Eles sabem que a vida é um contrato de risco e que não há caminhos sem acidentes. Portanto, têm consciência de que ninguém é digno do pódio se não usar suas derrotas para conquistá-lo. Após escrever essas frases filosóficas na lousa, arrematou seu pensamento dizendo: este hábito contribui para desenvolver motivação, ousadia, otimismo, paciência, determinação, liderança, capacidade de superar fracassos e principalmente inteligência para criar e aproveitar oportunidades. E completou: despertem-se, queridos alunos, como Beethoven, lutem pelos seus sonhos, não tenham medo da vida, tenham medo de não vivê-la plenamente. Os alunos não aplaudiam os professores, mas ficaram tão envolvidos com o mundo das ideias de Sofia que não se aguentaram. Levantaram-se e aplaudiram-na vigorosamente. Enquanto ouviam os sons de suas palmas, os estudantes se interiorizavam num golpe de reflexão. Pensaram: só é digno dos aplausos quem aprende a lidar com humildade com as vaias que um dia receberá. Estavam aprendendo a pensar. Parte A, terceiro capítulo. Bons filhos aprendem com seus erros. Filhos brilhantes aprendem com os erros dos outros. Paixão virtual. Certa vez, um jovem amigo de Romanov, Davi, de 25 anos, procurou para contar-lhe um problema que o deixava muito inquieto. Disse que estava apaixonado por uma pessoa que não conhecia. Como é possível? Perguntou Romanov. Davi respondeu que estava apaixonado por uma pessoa com quem conversava pela internet. Pensava o dia todo nela, mas tinha medo de que ela não se apaixonasse por ele. Romanov coçou a cabeça, franziu a testa, fez um momento de reflexão e procurou ouvir seu perturbado amigo. Após ouvi-lo, ele se perguntou: será que meus alunos também estão tendo essa experiência? Na semana seguinte, após dar uma aula sobre trajetória dos objetos e força gravitacional, resolveu falar com os demais alunos de outra trajetória e de outra força, a da emoção, e mais especificamente, a força da paixão. De repente, fez um pedido que pegou de surpresa os alunos. Peguem um papel e, sem colocar seus nomes, escrevam se pela internet já se apaixonaram por alguém que nunca conheceram, ou não, se nunca se apaixonaram. A turma ficou num estado de euforia. Alguns começaram a pensar onde o professor Romanov quer chegar dessa vez. Em 5 minutos, o mestre da vida fez a apuração. Pensou que entre adolescentes a paixão virtual seria rara, mas ficou pasmado. 5 garotos e 4 garotas já tinham tido uma paixão na internet. Um jovem escreveu que teve 3 paixões e outro 4. Perplexo, Romanov explicou que as salas de bate-papo da internet desinibiram o ser humano, trouxeram ganhos no processo de comunicação, mas ao mesmo tempo eles se tornaram um ambiente para simular sentimentos. Comentou que várias pessoas disfarçam sua verdadeira identidade, quem são, o que realmente pensam, suas verdadeiras intenções. Conversam muito, mas se calam sobre si mesmos. Outras, entretanto, mais sensíveis, sinceras e às vezes mais carentes, revelam seus sentimentos sem barreiras e criam fortes vínculos com quem está do outro lado da tela. Sem conhecer fisicamente, elas os transformam em seu príncipe virtual ou sua Cinderela virtual.
O professor, procurando estimular a inteligência dos alunos, disse que na física quântica existe o princípio da incerteza, que demonstra que não é possível determinar o espaço e o tempo de um objeto simultaneamente, mas apenas um item de cada vez. Disse ainda que na teoria da relatividade, espaço e tempo são relativos, mas quando unidos são imutáveis. Após esse comentário, falou de um fenômeno complexo da mente humana. Disse que na psicologia existe o princípio da transformação. Relatou que toda vez que interpretamos o comportamento de alguém, nós o transformamos. A interpretação distorce a realidade. Podemos aumentar, diminuir ou acrescentar algo à realidade do outro. Os alunos ficaram confusos, ninguém entendeu nada. Um psicopata pode diminuir o valor das pessoas, controlá-las sem jamais entender que elas que amam, sonham, têm aspirações têm aspirações. Por outro lado, uma pessoa hipersensível pode supervalorizar as pessoas, gravitar na órbita delas, atribuir-lhes características que elas não têm, disse o inteligente professor. Nesse momento, os alunos começaram a entender como é difícil a construção das relações sociais. Em seguida, acrescentou: cuidado, estimados alunos. Em alguns casos, a paixão pela internet pode tornar-se um amor profundo, no qual existe troca e respeito de um pelo outro. Mas na maioria das vezes, essa paixão não evolui. Gera grandes decepções e sofrimentos. Em alguns casos, produz depressão e até ideias de suicídio. Para Romanov, uma pessoa inteligente precisa quebrar a cara para aprender lições de vida. Mas uma pessoa sábia não precisa frequentemente errar, tropeçar, falir, passar por vexames para aprender lições da vida. Ela observa atentamente os erros dos outros e aprende com eles. Para ilustrar seu pensamento, contou-lhes uma história para expandir o senso de observação da turma. A turma, mais uma vez, ficou embasbacada com sua criatividade e maneira de ensinar. Entraram na trajetória da emoção. Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!